Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao curso de Física Básica 2. Nós falamos na última aula sobre o ciclo de Carnot, né? E falamos que não existe nenhuma máquina cujo rendimento seja maior que o rendimento da máquina de Carnot. E também uma conclusão que nós chegamos é que a máquina de Carnot, o rendimento dela independe do combustível que é utilizado, do gás que é utilizado, assim como do material, qualquer característica da máquina. Na verdade, o rendimento dela só é superior aos outros, ou de qualquer outro ciclo, pelo fato de ser uma máquina que funciona com processos puramente reversíveis. Então, nós vimos que processos irreversíveis levam à perda de eficiência. E nós chegamos à conclusão que a máquina de Carnot, por ser constituída por processos reversíveis, ela é a mais eficiente de todas, e o fato de que essa eficiência independe das propriedades da máquina leva a uma conclusão que vai nos permitir definir uma escala termodinâmica absoluta de temperatura. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos identificar essa escala termodinâmica de temperatura e vamos mostrar que essa escala ela coincide com uma escala que nós já conhecemos aí do estudo do gás ideal. Então, primeiramente, para a gente mostrar, né, essas características, nós vamos lembrar que como a eficiência da máquina reversível, né, a máquina de Carnot, ela depende desse quociente, e como independe das características da máquina, as únicas características que sobram, né, do ciclo de Carnot, que pode ser associado a essa fração, são as temperaturas. Então, nós podemos dizer que esse quociente está associado a uma função universal, né, de T1 e T2, ou seja, das temperaturas mais alta e mais baixa do ciclo, que podem ser associadas, né, aos calores trocados na absorção, né, na alimentação da máquina para temperatura mais alta, e quando a máquina elimina calor, né, que seria o Q2 que ela joga para o meio ambiente. Muito bem, então a gente vai fazer agora um algebrismo, né, para tentar identificar as características dessa função universal aí das temperaturas e relacionar com essa fração. Então, para a gente fazer isso, vamos associar dois ciclos Carnot adjacentes, né? Você tem aqui um ciclo de Carnot delimitado por duas isotérmicas, né, e duas adiabáticas. E você tem aqui um outro ciclo de Carnot mais embaixo, delimitado por duas isotérmicas e duas adiabáticas, onde esses ciclos eles são acoplados, é como se fossem máquinas acopladas, né? Onde a temperatura mais baixa de uma máquina corresponde à temperatura mais baixa da outra máquina, que seria o T2 aqui no caso, certo? Então, o primeiro ciclo seria ABCDA, né, que seria um ciclo fechado, e o outro seria um ciclo DCEFD, tá? Muito bem. Então, nesse sentido, eu posso pegar aqui, pegar o calor eliminado para a segunda máquina, que eu estou chamando de Q3, né, e dividir Q1 e Q2 por esse calor. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar essa relação, tá? Como Q1 e Q2 obedece uma relação com essa função universal de T1 e T2, então Q1 sobre Q3 também, né, vai obedecer uma relação com uma função universal do mesmo tipo, né? A gente não sabe qual é, mas sabe que tem que ser universal, né? Que seria a função de T1 e T3. Tá? Da mesma maneira, né, Q2 sobre Q3, que eu dividi aqui, Q2 sobre Q3, vai ter relação aqui com a mesma função universal, só que dependendo das temperaturas agora T2 e T3.
certo? Então, com isso, a gente conclui, né? A gente vai igualar esse termo a esse, certo? Que a gente só dividiu em cima e embaixo, né, pelo mesmo fator, de modo que a função universal de T1 e T2, ela tem que ser igual à função, a mesma função, né, que a gente quer identificar que tipo de função, de T1 e T3, sobre a mesma função de T2 e T3, tá? Então, a gente observa, né, que isso só vai ser possível, essa igualdade ela só se mantém verdadeira se essa função que nós estamos procurando independer da temperatura intermediária de T3, né? Porque uma vez que essa função, esse lado da igualdade não depende de T3, então certamente esse outro lado da igualdade também não deve depender de T3. Logo, a gente pode reescrever essa igualdade, né, sem a dependência em T3. Aqui embaixo seria T2, né? Sem a dependência em T3, certo? Então, a função que nós estamos procurando, o f de T1 e T2, na verdade, ele é uma fração de um f de T1 por um f de T2. Esse resultado, por sua vez, é extremamente importante, né, porque para medir agora essa nova escala que a gente pode definir, a nova escala de temperatura, certo? Para as temperaturas dos extremos da máquina de Carnot, basta eu realizar um ciclo, né, e medir os calores Q1 e Q2 que são alimentados, o calor que alimenta, né, e que é desperdiçado pela máquina. Então, com isso eu posso determinar temperaturas absolutas para os funcionamentos, né, das fontes quente e fria, certo? E como nós fizemos no outro caso, né, dos termômetros, nós precisamos definir um valor de referência, certo? Então, o valor de referência que nós utilizamos lá no termômetro a gás foi o ponto triplo da água. Se nós fizermos a mesma coisa aqui e pegarmos aqui a temperatura de referência de calibração, digamos assim, como sendo o ponto triplo da água, então eu posso pensar numa máquina de Carnot trabalhando entre o ponto triplo da água e qualquer valor de temperatura que eu queira medir, né? A temperatura do ponto triplo por um valor qualquer de temperatura que eu queira medir vai ser igual ao calor que é rejeitado, né, pelo calor que alimenta a máquina no ponto triplo da água, por exemplo, certo? Então, com isso eu tenho uma referência e aí eu posso isolar essa temperatura dessa escala, né, e eu posso escrever, né, essa nova escala, que não precisa ser linear, não precisa ser a mesma escala que nós conhecemos, mas nós sabemos que é uma escala que pode ser relacionada experimentalmente, né, com uma máquina de Carnot, e a gente pode então definir ela em função da temperatura nessa escala do ponto triplo da água e a relação aí dos calores dos extremos da máquina de Carnot, certo? Então, nós definimos aí uma temperatura absoluta, tá ok? Bom, agora nós podemos refinar, né, esse resultado tentando entender, usando um ciclo de Carnot, como é que essa razão dos calores, né, numa máquina de Carnot se comporta utilizando um gás conhecido. Talvez a gente possa encontrar, né, uma relação melhor, que esclareça mais, né, essa questão. Então, para isso, a gente vai pensar que uma máquina de Carnot, a gente pode determinar os calores que nos interessam, né, para essa relação, Q1 sobre Q2, pensando que na primeira parte do ciclo, que é uma isoterma, a variação da energia interna é nula, uma vez que a variação de temperatura é nula, né? De modo que, pela primeira lei da termodinâmica, eu vou poder igualar o calor ao trabalho, né? O calor que entra, que alimenta a máquina, vai ser igual ao trabalho produzido pela máquina, certo? Nessa parte do processo, de modo que esse calor ele pode ser calculado encontrando o trabalho, que é a integral de PDV, né? Como nós supomos que trata-se de um gás ideal,
Eu posso usar a equação de Clapeyron para substituir aqui no lugar da pressão, de modo que eu vou ter aqui nRT sobre V, e a integral disso vai ser o log, né? Porque a integral de 1 sobre V, então vai ficar nRT, T é constante no caso, né? É uma isoterma, e vai ficar o log de V. Quando eu integrar de A até B, vai ficar o log de VB sobre o log de VA, certo? Fazendo a mesma análise na segunda isoterma, que seria uma compressão, né? Nós vamos perceber que o calor que é fornecido ao meio ambiente, ele vai ser igual a nRT2 log de V final sobre V inicial. De modo que, como eu quero saber a razão entre os calores, para poder desmistificar, ou melhor, elucidar a questão da minha escala termodinâmica, quando eu fizer aqui dividir uma equação pela outra, vai ficar aqui T1 sobre T2 e o log, né, dessa fração, pelo log dessa fração. E eu posso ainda encontrar, né, a relação entre os volumes, considerando os outros dois processos, que são adiabáticos. Tá? Esse processo BC e AD são adiabáticos. De modo que, utilizando, né, a relação adiabática para BC, eu vou ficar aqui com VB elevado a gama menos 1, onde gama é a relação dos calores específicos a volume e a pressão constante. T1 igual a VC elevado a gama menos 1 T2. Tá? Que eu estou comparando aqui os pontos B e C, esses dois pontos aqui que são adiabáticos, né? Mais embaixo, vou ter aqui comparar os pontos A e D, ou seja, essa compressão aqui de A para D adiabática, né? Ela deve obedecer essa relação aqui. De modo que agora eu posso dividir essa equação por essa, para poder eliminar as temperaturas. Quando eu dividir, vai cortar T1 com T1 e T2 com T2, né? Vai ficar essa fração aqui. Ou seja, eu posso colocar VB sobre VA entre parênteses e levar tudo a gama. Da mesma maneira, né? Essa fração aqui, um dividido pelo outro, eu coloco entre parênteses e elevo a gama menos 1. De modo que, se eu tenho um número que é elevado a gama menos 1 é igual a outro número elevado a gama menos 1, quer dizer que são iguais, né? Então, VB sobre VA é igual a VC sobre VD. E agora, comparando, voltando aqui para a minha relação aqui entre os calores, né? Eu percebo que VB sobre VA é igual a VC sobre VD, leva à conclusão que esse log aqui vai cancelar. É o log de x pelo log de x, né? Vai dar 1. Né? E aí a gente chega finalmente à conclusão de que a relação entre os calores num ciclo de Carnot, utilizando gás ideal, né, vai ser igual à razão entre as temperaturas dos reservatórios quente e frio, que na verdade nós usamos gás ideal, mas o ciclo de Carnot independe do sistema, do gás ou do tipo da máquina, basta ser um ciclo reversível. Né? Então, para qualquer ciclo reversível, isso aqui é verdade. Essa é a conclusão que nós chegamos. Para qualquer ciclo reversível, a temperatura absoluta pode ser definida aqui em função, né, das temperaturas conhecidas, Kelvin, né? Na verdade, isso aqui é a temperatura do gás ideal, nós já definimos aqui usando o termômetro de bulbo, termômetro de gás. Então, essas funções aqui, elas acabam coincidindo com a escala em Kelvin, que nós já conhecemos. Então, a nossa escala em Kelvin é a própria escala termodinâmica absoluta que nós estávamos procurando. Essa é uma consequência, certo? Esse resultado também é importante porque com ele nós vamos poder estudar o teorema de Clausius, que define a entropia. Então, esse resultado é extremamente importante por causa disso, certo? Outra coisa que a gente pode lembrar é o seguinte: lembra que para qualquer máquina vale a relação que eu posso dizer, para qualquer máquina o rendimento é igual a 1 menos Q2 sobre Q1, né?
as razões entre os calores cedido e absorvido, certo? Mas se for uma máquina reversível, nós vimos ainda há pouco, né? Para a máquina de Carnot, vale essa relação aqui, de modo que eu posso substituir aqui essa relação de calores por temperaturas. E a consequência imediata é que a máquina de Carnot, o rendimento dela só depende aí das temperaturas de trabalho. Isso é um resultado importante, certo? Não depende de mais nada, nem do combustível, nem do tipo do material que é feita a máquina. Se não tiver atrito, se tiver só processos reversíveis, né, acontecendo, o rendimento só depende das temperaturas de trabalho, T2 e T1. Esse é um resultado aí geral. Então, isso aqui elucida, né, o que o Carnot estava tentando descobrir, que é qual rendimento, qual a melhor máquina, o melhor ciclo, né, que melhor otimiza o rendimento e qual seria o rendimento dessa máquina. Então, o melhor ciclo é um ciclo reversível e o rendimento é dado por essa relação aqui. Então, Carnot finalmente chegou aí a solucionar o problema que ele se propôs. Então, esse resultado aí não só é importante para definir a escala absoluta de temperatura, como também o conceito de entropia. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes a gente vai fazer um exercício para assimilar aqui as ideias. Então, esse exercício diz o seguinte: a figura mostra um ciclo reversível que é submetido a um molde, um gás monatômico ideal. Então, você tem um gás ideal funcionando nesse ciclo mostrado aqui no diagrama pressão contra volume, onde você tem aqui, suponha que P é igual a 2P0 e V é igual a 2V0, tá? Então, quem é P e quem é V? Você tem aqui nesse ponto P0 e V0, certo? E nesse ponto aqui você tem P e V, onde P é igual a 2P0 e V é igual a 2V0. Então, duplicou a pressão e o volume, né? Quando o gás sai daqui, quando o sistema, né, sai desse ponto para esse ponto no diagrama de fases. E são dados os valores de P0 e V0. Letra A. Calcule o trabalho realizado durante o ciclo, né? O trabalho é a área aqui dentro, não é isso? Letra B. A energia adicionada em forma de calor durante o percurso. Então, para calcular o calor, existe o calor que entra, né, no sistema e o calor que sai do sistema. Então, vamos primeiro fazer a letra A aqui. Você quer calcular a área dessa figura? Então, você vai pegar, se você considerar, né, a área a base vezes a altura, que vai dar a área do quadrado. Então, a base vai ser 2 vezes 0 menos V0, lembra que aqui é 2V0 e aqui é V0, né? Então, vai ficar 2V0 menos V0, e aqui a altura vai ser 2P0 menos P0, tá? Lembra que aqui é P0, né, e aqui é 2P0. Então, 2P0 menos P0 vai dar P0, então vai ficar V0 vezes P0, tá bom? É a base vezes a altura aí do quadrado, certo? O volume final é 2V0 e a pressão final é 2P0. Como esses valores são dados, então é só substituir, né, e encontrar o trabalho. Essa é a letra A. A letra B, ele diz: calcule a energia adicionada em forma de calor durante o processo ABC. Então, de A até B, depois até C, qual o calor adicionado ao sistema. Então, de A até B, eu vou usar um processo isovolumétrico, né? A definição de calor para um processo isovolumétrico. Somado aqui a definição de calor para um processo isobárico, tá? Lembra que Q é igual a NC ΔT, tá? Por definição. Eu só tenho que notar que, como trata-se
de um gás monatômico, então o CV que eu vou considerar é o calor específico do gás monatômico, né? Ou seja, grau de liberdade igual a 3. E o CP, lembra que é CV mais R, né? Então, 3 meios de R mais R vai dar 5 meios de R, que eu vou usar aqui. Tá bom, então eu já determinei aqui os calores específicos que eu vou usar. Agora o problema é encontrar as temperaturas, tá? Eu vou ter que substituir as temperaturas TB, TA, TC e TB, né? Porque lembra que o primeiro processo é de A a B, então vou usar a temperatura TB menos TA, que é a variação de temperatura. E no segundo processo é a temperatura em C vezes a temperatura em B. Ou melhor, né? A temperatura em C menos a temperatura em B. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Lembra que a temperatura, pela equação de Clapeyron, né? T é igual a, melhor, nRT é igual a PV, certo? Então, para eu saber a temperatura em cada ponto desse, basta eu saber o produto entre a pressão e o volume e dividir por NR, né? Então, a temperatura vai ser PV dividido aí por NR, certo? Então, para facilitar, eu já escrevi a pressão e o volume em cada ponto. Aqui é P0, V0. Nesse ponto, a pressão duplica, certo? Nesse ponto aqui eu continuo com P0, né? É a mesma pressão, mas o volume duplica, certo? Porque o volume aumentou. Desse ponto, em relação a isso, o volume aumenta 2 vezes, melhor, dobra, né? E nesse ponto eu tenho o valor dobrado de pressão, né, e o valor dobrado de volume. Então, a temperatura aqui vai ser esse produto dividido por NR, né? Volume, pressão, dividido por NR. A temperatura nesse ponto vai ser 2V0 vezes 2P0 dividido por NR. A mesma coisa aqui, né? Nos outros. Então, se eu estou querendo a temperatura aqui em B, certo? Vai ser, quem é em B? Em B é esse cara aqui, ó. É V0 vezes 2P0, V0 vezes 2P0, né? Que vai dar 2P0V0, dividido por NR. Olha, NR eu vou para aqui fora, tá certo? Porque depois vai cortar aqui com esse N e com esse R. No ponto A, é simplesmente P0 vezes V0, dividido por NR. No ponto C, é 2 vezes 0 vezes 2P0, que vai dar 4, né? 4 vezes 0P0, dividido por NR. E no ponto B, seria 2P0V0, dividido por NR. Tá bom? Então, desenvolvendo isso, né? Substituindo aqui os calores específicos e desenvolvendo, aí fica mais fácil. Corta aqui NR com NR. E aí você vai chegar em um valor de 13 sobre 2 de P0V0, que é o calor adicionado aí, né? O calor adicionado no primeiro processo e no segundo. Então, espero que tenha ficado claro. E se não ficou, volta um pouquinho e pensa e tenta digerir essa informação, certo? Aí, na letra C, ele pergunta, qual a eficiência do ciclo? A eficiência do ciclo de Carnot, você sabe, né? A eficiência, por definição, aliás, não é um ciclo de Carnot, né? Mas a eficiência de uma máquina qualquer é o trabalho que ela gera dividido pelo calor que alimenta ela. É o calor que entra. É adicionado, né? Que é o que nós calculamos agora. Calor adicionado. Então, o trabalho, nós vimos na letra A, que é P0V0, né? E o calor adicionado, nós vimos na letra B, que é dado por essa fração. Corta aqui, né? Inverte essa fração. Calcula, vai dar 0,15, 0,154, que é igual a 15,4% de eficiência.
Lembra que não é um ciclo de Carnot, ou seja, não é a melhor eficiência do mundo, tá? Aí ele pergunta, este valor é maior ou menor que a eficiência... Opa, não, letra D. Qual a eficiência de uma máquina de Carnot operando entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa desse ciclo? Então ele pergunta assim, esse não é um ciclo de Carnot, mas se fosse, qual seria a eficiência? Então, a eficiência de uma máquina de Carnot, nós vimos, né, como QA sobre QC é igual a TA sobre TC, né, nós vimos isso ainda há pouco. Então, eu posso substituir aqui, certo? QA sobre QC por TA sobre TC, e vou encontrar aqui a eficiência de uma máquina de Carnot funcionando entre essas temperaturas, né? E aí nós, então, podemos fazer o seguinte, eu não mostrei aqui, mas eu omiti, certo? Mas quem é TA? A temperatura no ponto A é P0V0 sobre NR. E no ponto C é 2V0P0 sobre NR, né? Então ficaria assim, 1 menos P0, V0, 4, P0, V0. O NR eu já eliminei, né? Então isso aqui vai dar, corta isso com isso, vai dar 1/4, né? Isso aqui vai dar 1 menos 1/4, que é 0,75 ou 75%. Quer dizer o quê? Que se fosse uma máquina de Carnot, o rendimento seria muito maior. Seria 75% em detrimento a 15,4% dessa máquina aí, que não realiza um ciclo de Carnot, ou seja, existem processos não reversíveis, processos irreversíveis envolvidos, né? Então, basicamente, é esse treino aí que a gente pode fazer para assimilar os conceitos. E por enquanto é só, tá bom? Bons estudos para vocês. Na próxima aula a gente continua.